Mateus 6, 22, diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Isaías 55. Vai anotando aí, irmão. A partir do versículo 2, mas ali a partir da parte B, diz assim: escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Toda vez que a gente fala de alma, né, a gente fala de coração também. Você vai ver aquele versículo em Provérbios, sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração. E até a imagem, né, que foi a divulgação desse culto, aquela menininha com os olhos vendados, nos arremete muito ao filme Bird Box, que um dia a gente, né, fez até aqui, ministrou muito sobre esse assunto. E, pessoalmente, quando eu estava assistindo esse filme, Deus falou muitas coisas no meu coração. E uma das coisas que Deus falou no meu coração acerca disso, quando eu estava assistindo esse filme, não sei quantos assistiram Bird Box aqui? Tá, alguns não assistiram. Então, aquelas pessoas daquele filme, elas não podiam sair das suas casas sem a venda nos olhos. Existia algo que o filme não mostrava, não era um demônio, não era um monstro, né? Não era um assassino, mas existia algo quando acontecia um vento, quando algo soprava, somente os pássaros conseguiam reconhecer. Então, as pessoas tinham que ficar dentro de casa com as janelas tampadas, com as brechas vedadas, e elas só podiam sair das suas casas vendados, com seus olhos vendados. Por quê? Porque assim que elas saíam das suas casas, aquele vento começava a soprar e elas começavam a ouvir algumas vozes. E essas vozes eram vozes de engano, eram vozes de pessoas conhecidas daquela pessoa, que ficava tentando convencer ela a tirar aquela venda. Olha, tire, olha para mim, olha, eu estou aqui, olha a sua mãe, a seu pai. Aquelas vozes de engano vinham e meio que hipnotizavam essa pessoa, e essa pessoa começava a ficar agitada. Daqui a pouco, quando ela olhava para algo, e esse algo levava ela a cometer um suicídio, né? É um filme forte, né? Não é um filme cristão, não. Mas é um filme que, enquanto eu via ele, Deus ministrava muito sobre isso na minha vida. Sobre tudo que deve guardar, guarde o seu coração. Enquanto aquelas pessoas estavam dentro de casa, enquanto aquelas pessoas estavam com as janelas fechadas, enquanto aquelas pessoas estavam vendadas, vem comigo, preste atenção, elas estavam protegidas daquilo que elas permitiam entrar em seu coração. Enquanto elas não olhavam para aquilo que estava do lado de fora da casa, elas não corriam risco. Mas quando elas tiravam as vendas, elas eram convencidas por aquilo que estava do lado de fora. E eu assistindo aquele filme, eu estava com o Felipe no sofá, e eu assistindo o filme e falei assim: meu Deus, Felipe, você está entendendo esse filme? Olha o que Deus está falando. Ele falou: pelo amor de Deus, que filme horrível esse. Não, você não está entendendo. Gente, foi uma coisa assim, né? Uma diversidade de opinião. Mas, amado, foi algo louco, mas muito claro. Eu assisti aquele filme e Deus falava assim: é isso. As pessoas, elas estão olhando para o que realmente está lá fora. As pessoas estão se contaminando, Renata, com o que realmente está lá fora. E o que está lá fora tem alimentado elas, tem convencido. E o que está lá fora tem induzido. E aí eu fiquei refletindo, remoendo isso muito tempo, muitos meses, né? E algumas coisas eu tenho para compartilhar hoje. Aqui, quando esse texto de Isaías fala praticamente de alimentação, né? Mas ele fala para a nossa alma, ele fala: escute, comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com uma fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Você sabia que aquilo que você escolhe alimentar a sua alma pode definir os seus dias? A gente já fala há um tempo aqui sobre você selecionar com quem você caminha,
Porque já foi feito um estudo comprovado que você é o resultado das 5 pessoas com que você mais anda. Então, na verdade, nós somos esponjas do meio, nós somos esponjas de uma atmosfera, de algo que nos cerca a todo momento. Ande com pessoas que só reclamam, e você vai pegar em algum momento da sua vida você pensando em uma reclamação. Ande com pessoas que não têm certeza da sua fé, e você em algum momento difícil da sua vida, porque os momentos difíceis eles vão chegar, você vai começar a se questionar sobre a sua fé. Ande com pessoas que não acreditam naquilo que Deus tem para a sua vida, e você vai se pegar em algum momento difícil da sua vida, não acreditando mais no que Deus tem para a sua vida. Por quê? Porque nós somos resultados desse meio. E eu quero te perguntar nessa noite, com que tipo de alimento você tem alimentado a sua alma? Porque a sua vida pode depender do que você tem comido espiritualmente. A sua vida pode depender das pessoas com que você tem caminhado. E nós vemos as pessoas aleatoriamente comendo qualquer refeição. Quando você vê, né, eu tenho 3 pequenos, né? Então, às vezes a gente está lá na correria preparando a comida, mas quem é mãe aqui sabe, a gente tem todo o cuidado, né? Você lava a verdura e você vai fazer, você limpa a panela para refogar. Então, todo o cuidado de preparar uma refeição. Quando você monta o prato para o seu filho, veja bem, quando você monta o prato para o seu filho, acontece o seu filho olhar para aquele prato e falar assim, nossa, mãe, tem veneno nesse prato? Não sei, né? O seu filho desconfia daquilo que você prepara para ele comer? Não. O filho simplesmente senta na mesa e come o prato que a mãe pôs. Por quê? Porque o filho confia que aquela refeição que ela está oferecendo é boa, é saudável e vai fazer bem. Quantas vezes Deus ele tenta nos alimentar com a palavra, mas às vezes a gente desconfia. Será que essa palavra é mesmo para mim? Daí você tem uma audição seletiva, né? A gente ouve algumas coisas e fala assim, não, mas... eu acho que isso é para o vizinho, eu acho que isso é para o amigo, eu acho que... E você começa a ser resultado dessa alimentação seletiva que você está tendo. Eu quero te perguntar hoje, com que você tem alimentado a sua alma? O que você tem permitido entrar no seu coração? Abra comigo em Mateus 13. Vamos lá. E ali em Mateus 13, nós vamos ver a parábola do semeador. E depois que Jesus ele discorre essa parábola, lá no versículo 10, ele é indagado, os discípulos dizem assim, os discípulos aproximam-se dele e perguntam, por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Preste atenção aqui, amado. Jesus está cercado por uma multidão. Preste atenção aqui, faça a sua noite valer a pena, porque o que Deus tem aqui para dar, Ele vai distribuir, amém? O que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Mas você precisa buscar isso, você precisa se abrir para isso. Jesus estava cercado por uma multidão, ok. E aí, contando a parábola desses 4 tipos de solo, né, da semente que caía, e quando Jesus acabou de falar, os discípulos que caminhavam com ele, estavam a todo momento com ele, perguntou a Jesus, mas por que para eles o Senhor está falando por parábolas? E Jesus responde, olha, porque para vocês foi dado o conhecimento dos mistérios, mas para eles não. Versículo 13, ele diz, por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos. E? O que está escrito aí? Fecharam os seus olhos. Versículo 16. Mas... felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Jesus está falando aqui de 2 tipos de povo. Jesus está falando assim, para vocês que são discípulos, para vocês que me conhecem, para vocês que caminham comigo, vocês são felizes. Porque vocês veem, mas a eles não.
Para vocês foi revelado algo, para vocês foi dado um conhecimento, vocês caminham comigo, vocês passam o dia todo, vocês estão aqui, vocês me conhecem, vocês sabem quem eu sou, mas a eles não. Então, a eles, eu preciso falar por parábolas, porque eles fecharam os olhos para quê? Por que os olhos deste povo estavam fechados? Essa multidão, o que essa multidão não enxergava? O texto diz, o que essa multidão não enxergava? O conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Grave isso. O que essa multidão não enxergava? O conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Nós estamos vivendo em um momento, amado. Marcelo está falando aqui, momento de guerra. Não é de hoje. Eu estou ficando meio doida ou eu não estou sozinha nisso? Amém? Amém. Nós estamos vivendo num momento difícil. Eu não estou querendo dizer para você que a vida é uma guerra. Não, a vida é muito boa. A vida é um presente de Deus. A vida é para ser vivida com muita alegria, com muito bom humor, né? E a gente vive muitos momentos bons na nossa vida. Mas existe algo acontecendo no mundo espiritual que a nós, que foi dado a revelação, o conhecimento dos mistérios, a nós precisa ser dito isso. Algumas pessoas, elas não entendem isso, mas a nós foi dada a missão de revelar o que há no reino dos céus, aqui no reino dessa terra. Quem está entendendo? Se nós somos embaixadores, se nós somos representantes, se nós manifestamos aquilo que habita em nós, nós somos os principais responsáveis. A nós cabe a revelação, a nós cabe o conhecimento. Não, mas eu não tenho tanto conhecimento assim, desculpa, querido. Mas aí a gente começa, você não quer, né? Porque está aqui o conhecimento que nós deveríamos ter. A nós cabe a responsabilidade de trazer revelação do reino de Deus para essa terra. Amém? Então nós temos vivido um tempo muito difícil, um tempo de céu de bronze. Nós temos vivido um tempo, querido, que assim, situações muito assustadoras têm acontecido, né? Eu poderia compartilhar aqui muitas situações, mas eu tenho uma para compartilhar. E por que eu estou compartilhando somente isso agora? Até o pessoal que faz parte do projeto, né? Alguns já estiveram presentes em algum momento que eu compartilhei isso. Por que algo que aconteceu há 2 anos e meio atrás, eu nunca trouxe para estar compartilhando? Porque eu não tinha essa permissão de estar falando sobre isso. Porque há 2 anos e meio atrás, as notícias ainda eram poucas. As notícias, elas vinham, mas elas ainda não estavam numa proporção como está hoje. E eu entendi que naquele momento eu precisava ainda remoer um pouco, ruminar um pouco. Mas quando foi esse ano, algumas coisas aconteceram e nós estivemos até ministrando para os pastores ali na igreja de Santos, e Deus falou assim: agora eu quero que você fale. Então eu preciso saber se você está aberto a receber isso, amém? Amém. Eu costumo dizer, né, quem me conhece sabe que eu sou, pelo menos eu acho, né, gente? Eu sou meio equilibrada, sou equilibrada. Não sei, a Cris deu só um sorriso, gente, perigoso isso. Eu quero dizer assim, eu não sou de endemonizar nada, de ver anjo, de ver demônio, de ver, meu Deus do céu, nossa, o céu, a terra, o inferno, a guerra, né? Então, assim, nós somos equilibrados, acredito eu, né? Então, existe um discernimento, existe um equilíbrio. Há 2 anos e meio atrás, Manoel tinha 5 meses. E desde pequena, realmente, Deus sempre falou muito comigo em sonho. E eu preciso trazer isso para a igreja, porque foi a direção que Deus me deu. Estava até conversando com uma pessoa essa semana, falando: gente, quem não gosta de ouvir falar sobre direção vai ter que sair do meu lado, porque eu não tenho outra direção. Eu não tenho outra direção. E há 2 anos e meio atrás, a Manoel tinha uns 5 meses. E eu estava muito cansada, né? Estava cansada ali, aquele pique, aquela correria com 3 e tudo. Para quem não me conhece, né, eu tenho 3 pequenos, o William de 7, a Nick de 2, e a Nick de 4 e a Manu de 2. E aí o Felipe falou aquele dia assim: amor, eu vou levar o William e a Nicole para a igreja, você fica em casa, a Manoel está dormindo, descansa. Descansa. Eu falei, ótimo. Daí ele foi, e a Manoel estava dormindo. O que mãe de 3 filhos quer, querido? Silêncio.
Então, eu estava em casa, eu falei, já sei, eu vou comer, eu vou jantar. Gente, eu vou comer a comida quente ainda, porque mãe de 3 filhos não come comida quente. Não come, o café está gelado, a janta está gelado, o almoço está gelado, porque você põe seu prato, daí você dá o do filho, dá o do marido, dá o do amigo do filho, e quando você vai comer, já gelou, e você até perdeu a fome já. Daí você fala, deixa para lá, não vou comer mais. Então, eu falei, não acredito, a Manoel dormiu, e o Felipe saiu com as crianças, foi para o culto, e agora eu vou esquentar o meu prato. Peguei, esquentei o prato, desliguei a televisão, desliguei o som, aquele sossego, sabe, silêncio. Eu falei, graças a Deus, pus meu prato na mesa. Eu falei, agora eu vou comer. Dei umas 2 garfadas, comendo, saboreando, sentindo o gosto do feijão, gente. O gosto do feijão, a gente imagina, isso é um milagre, né? Você come que você não sabe nem o que está comendo. Você mistura o feijão com arroz, com brócolis, com tudo, e tu almoçou, já comi. E o cérebro não dá tempo de ver nem o que está comendo. E aí, comendo tranquilamente na minha sala, aquela luz apagada, tranquila e, bem. E, de repente, eu ouço uma voz. E essa voz, deixa eu controlar meu tempo aqui. E essa voz, ela falou assim, por que você não se mata? Eu estava na minha mesa, vamos lá. Aqui na frente tem um espelho. Amém, igreja? Você consegue? Amém? Vem comigo? Tá. Tem um espelho. Eu estava bem. Tá tudo bem, querido, tá tudo bem. Eu falei, bom, devo ter ouvido alguma coisa errada, Porque eu estou comendo e está tudo bem e eu vou comer de novo. Devo ter ouvido alguma coisa errada. Ok. Amados, quem me conhece sabe que eu jamais compartilharia algo se não fosse nessa intensidade. Beleza. Vou comer de novo. Comi mais 2 garfadas, olhei para frente de novo, tem um espelho aqui tem minha varanda. E aí, mastigando a comida, comendo ali para a varanda, pela segunda vez essa voz falou assim, e essa varanda? Por que você não se joga daí? Daí eu levantei da mesa, assim, levantei, fiquei entre a mesa e o sofá. Falei, o que está acontecendo? Sabe quando você está num ambiente que tem uma pessoa endemoniada, que você está expulsando, eu não sei se você já passou por isso, que você entrar num lugar e a atmosfera fecha, e você se arrepia, e você... Na hora a atmosfera fechou, arrepiou, eu falei, o que está acontecendo? Daí eu virei minha cabeça para a direita, assim, onde tem o meu rack, onde tem os porta-retratos, Isso há 2 anos e meio atrás. No meu rack, os porta-retratos. E aí, parada assim, sem entender, quando eu virei a cabeça, pela última vez essa voz disse assim, e essa família? Mata todo mundo, irmão. Minha Bíblia, ela estava assim, apoiada na estante de trás. E diante do Senhor, estou compartilhando com você a veracidade de tudo isso que aconteceu. Amém? Eu queria muito que você absorvesse para a sua vida. Amém? Amém. A Bíblia estava assim, na cabeceira atrás, estática. Eu peguei, muitas pessoas não sabem disso aqui. Eu peguei a Bíblia e falei, Deus, o Senhor conhece o meu coração. Tá? O Senhor sabe que eu jamais seria a pessoa que falaria assim, Senhor, agora fala comigo, 1, 2, 3 e já. Eu jamais. Não sou assim, mas o Senhor conhece o meu coração, a sinceridade dele, e o Senhor sabe que agora eu preciso mesmo que o Senhor fale comigo, porque eu não estou entendendo. Então, Senhor, eu vou sentar no meu sofá e o Senhor vai falar comigo. Eu peguei a Bíblia, abraçada com a Bíblia, e eu queria que você abrisse em 2 Crônicas 36. E eu sentei naquele sofá. Bom seria se eu tivesse tempo suficiente para dizer tudo aqui. E nós vamos falar aqui, mas eu quero que você entenda que... Sabe quando você faz aquela leitura de interpretação de texto, onde você vai lendo e já vai entendendo tudo? Entendi. Entendi. Sabe, uma interpretação automática? Na verdade, foi isso que aconteceu. Os 2 treinamentos depois do projeto, que eu ainda vou chegar nisso, que a gente fez das escolas, só em 3 treinamentos que eu contei realmente esse episódio aqui. Hoje foi um deles, aqui para os setoriais de manhã, o outro foi em Santos e o outro foi na Igreja de São Francisco.
Então, eu tenho várias anotações, a minha Bíblia é rabiscada nessa passagem, e vamos começar a ler a partir da parte B do versículo 16. Diz assim, bem finalzinho, 2 Crônicas 36. E já não houve remédio. O Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou seus jovens à espada. Não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, como os tesouros do templo do Senhor, os do rei e os dos seus oficiais, os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém. Queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam à espada para serem seus escravos. Versículo 22. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território de seu domínio e a pusesse por escrito, nesses termos: assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, da terra de Judá. Quem dentre vocês pertencem ao seu povo, vá para Jerusalém, e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. E agora, o que eu vou compartilhar é o que Deus foi realmente ministrando na minha vida enquanto eu lia. A gente está num contexto aqui, quando Deus fala assim, não há mais remédio. A gente está num contexto aqui, onde Deus, Ele já tinha tentado de tudo com aquele povo. Ele já tinha mandado profeta, Ele já tinha falado, já tinha desfalado, já tinha tentado, já tinha, olha, já tudo. E chegou uma hora que Deus falou assim, não tem mais remédio. Não dá, eu já tentei falar, eles não querem ouvir. Eles não querem ouvir, eles não querem ver, eles não querem reagir, eles não me querem, eles não querem me seguir, eles não querem obedecer, eles querem viver o que eles querem, não tem mais remédio. Agora, ei, Nabucodonosor, pode entrar. Vocês têm ideia que Deus libera caminho para o inimigo? Vocês têm ideia que Deus fala assim, o Senhor, olha só, o Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios. Deus falou, Nabucodonosor, é o seguinte, pode entrar, acabou, minha parte, acabou, entra. E a Bíblia começa a falar que Nabucodonosor entra fazendo uma chacina. E eu quero que você imagine aquela chacina que houve em Suzano, só para você conseguir ilustrar na sua mente. A palavra diz que Nabucodonosor, ele entra matando jovem, criança, a fio da espada, homem, mulher, ele entra acabando com tudo. Eu quero que você imagine essa cena. Quando Nabucodonosor entra, ele já entra destruindo, ele já entra matando, sem dó, sem nada. E com o aval de Deus. Só que quando Nabucodonosor entra, ele tem algumas atitudes, o exército do inimigo, ele começa a fazer algumas coisas que são pontuadas nesse texto para nós. E quando a gente chega no versículo 19, ele diz assim, os babilônios incendiaram o templo de Deus. Quando eu cheguei nessa parte, Deus começou a ministrar. Você sabe o que era o templo de Deus para eles? Vamos lá. Naquela época, assim, existia tantas igrejas como hoje, uma igreja aqui, tem outro bairro, outra igreja ali, para uma esquina, uma igreja ali, tem ministérios assim, tem placas assim, existia isso? Não. O povo estava no arraial e existia uma tenda, presta atenção aqui, existia quantas tendas? Uma. Existia um lugar que o povo adorava. Existia um lugar que o povo queria ir para que seus pecados fossem expiados. Existia um lugar que eles tinham como referência que Deus estava naquele lugar. Ali Deus está, ali Deus habita. Quando eu estou mal, eu preciso ir ali. Ali está a minha maior referência de habitação de Deus. E a Bíblia diz que Nabucodonosor entra, o que ele faz com o templo? Incendeia. Você tem noção do caos que deve ter se instalado nesse arraial? Quando aquelas pessoas das suas tendas olham para o templo em chamas,
Eu imagino que elas pensam assim, meu Deus, para onde Deus foi agora? Se Deus estava ali, onde nós vamos agora para encontrar com Deus? Onde nós vamos para buscar a presença de Deus? Onde é que Deus vai se manifestar? Onde é que eu vou resolver meus problemas? Acabou, olha ali era o lugar que Deus estava. Quero que você entenda uma coisa. A primeira coisa que Deus começou a ministrar no meu coração. Está aqui o pastor Felipe. Ele tem um chamado. Ele tem uma missão, ele tem um propósito, ele tem um destino. Eu quero que você entenda, hoje, que existe sim alguém querendo incendiar você. Existe algo que precisa que você tenha fim. Quantos estão entendendo? Precisa. Nós estamos numa época onde pessoas que são referência, não importa se do mundo gospel, né, como dizem, eu não gosto de falar assim, mas enfim, uma pessoa que canta, uma pessoa que prega, uma pessoa que dança, uma pessoa que está em evidência. Nós estamos numa fase, uma época onde pessoas estão caindo, sim ou não? Estão caindo. Isso é triste ou é feliz isso? É triste. É triste. Sabe por quê? Quando Nabucodonosor incendeia aquele templo, ele causa um desespero no povo. Quando o diabo, ele destrói uma referência da habitação de Deus, ele não está só destruindo uma pessoa. Pastor, levanta, por favor. Todos vocês, dá um passo para frente, estão atrás dele. Eu quero mostrar para você o que Deus ministrou. Olha aqui. O diabo não precisa, talvez, vir com uma força tão feroz contra quem está atrás. Porém, nas nossas orações, a nossa referência eclesiástica, referência pastoral, estou dando um exemplo aqui. Vem na sua mente o pastor. Não, eu congrego numa igreja. Quem é seu pastor? Não, o pastor. Ok. Uma referência da habitação de Deus, amém? Uma referência de onde Deus está. Deus está em nós, mas uma referência onde eu posso pedir um socorro, onde eu posso pedir um auxílio, onde eu posso ir. De repente, este lugar de referência está em chamas, não existe mais. Senta. Todos vocês que estavam olhando para ele, estão olhando para onde agora? Esquece que eu estou aqui. Não tem para onde olhar. Não tem para onde olhar. Porque quando uma referência eclesiástica é queimada, quando uma referência espiritual, ministerial é queimada, existe um caos que é instalado numa geração. Quantos estão entendendo? Existem pessoas, querido, presta atenção aqui. Sabe por que tem algo querendo destruir você? Eu vou te falar por quê. Vou te falar. Porque existem pessoas que cercam você, que caminham com você, que estudam com você, que convivem com você, que tem você como referência, que tem você como habitação de Deus, que tem você como uma resposta para a vida delas. E o inimigo, ele precisa só queimar você, para que elas olhem para um lado, olhem para o outro e falem assim: se Deus não está ali, não sou eu que vou me esforçar para ter esse Deus, pelo amor de Deus. E Deus começou a ministrar na minha vida naquele momento, Renata. Os templos, as referências da minha presença estão sendo incendiadas. O povo está sem referência. Porque o inimigo tem semeado discórdia, tem semeado contenda, o inimigo tem minado, o diabo ele tem vindo, ele tem entrado na sua vida de uma maneira avassaladora. E às vezes você está na sua casa, você pode estar lavando louça, você pode estar na hora de dormir, você pode estar deitado no seu travesseiro, e você sente, querido, você sente na sua mente uma guerra, não é assim? Você sente, meu Deus, eu quero desistir, mas não posso desistir, eu estou sem força, eu estou cansado, foi a dança daqui. Em tempos de guerra, é uma guerra, existe uma guerra, e existe algo querendo destruir você. Porque se você cair, existe um caos que será instalado. Existe uma geração que colherá a sua desistência. Existem pessoas vindo atrás de você. E depois que Nabucodonosor ele entra, ele queima o templo. E ele continua dizendo que após queimar o templo, vamos lá. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e o que eles fizeram aí? Depois de incendiar o templo, o que eles fizeram? Derrubaram os muros. E Deus ele começou a ministrar muito sobre proteção, porque a gente está na geração do nada a ver, né? Então vamos lá para a geração do nada a ver.
Por exemplo, é só um copo de cerveja. Nada a ver. Oi? É só uma entrada na internet. Eu não estou fazendo mal para ninguém. Para ninguém. Ninguém tá vendo. Nada a ver. Não, na verdade, eu acho que essa mensagem de hoje foi muito assim, muito forte, sabe? Nada a ver. A gente está numa geração que nada tem a ver. Sabe por quê? Porque Muro, ele fala de estabelecer limite. Nós achamos que com o excesso da nossa liberdade, nós vamos ser felizes. Se eu puder ir para um bar. Se eu usar drogas. Se eu assistir um filme poder. Eu tô livre. Essa geração, seja a Z, a K, a Y, a W, a X, sei lá. Olha, querido, não, essa geração é uma geração livre. Olha como a gente evoluiu. Olha como nós estamos aceitando as pessoas como elas são. Olha a liberdade que temos. Não retire os marcos que foram estabelecidos por vossos antepassados. Deus criou tudo com propósito. Até o útero de uma mulher é com propósito. E você acha que Deus não tem propósito em limites, querido? Muro é proteção. Você liga lá no Discover Kids, existem vários slogans. Tem lá, Barbie, você pode ser tudo o que quiser. Tudo o que você quiser. Não só isso, estou dando um exemplo, mas tem o da Skol, tem o da Coca, tem vários slogans que incentivam você. Não tenha limite, viva os seus sonhos, viva a sua vida, tome suas decisões, ninguém manda em você, querido. Você tem um Criador. Este Criador estabeleceu uma história para a sua vida. Essa história é uma história de segurança. Talvez não seja o que você quer viver, mas é um lugar seguro. É um lugar onde o vento não vai tocar você. É um lugar onde as águas não vão afogar você. E você fica indo para alto mar. Sem a presença do Pai? Porque quer liberdade? Volta para o útero, querido. Muro. E Deus falava, Renata, é uma geração que não quer os meus limites. Não é só uma geração que está perdendo referências da habitação de onde eu estou. Uma geração que olha para os lados e não vê pessoas, porque o inimigo vem e destrói pessoas que estão na minha presença, porque elas uma hora ou outra, sabe, vem um momento, um vento bate, mas não só isso, mas tem implantado na geração uma falta de limites, um senso de liberdade, um senso de superioridade. Coloque limites. Se você é adolescente e você está aqui, limite é proteção, limite é amor, limite é zelo. O não do seu pai é amor. O não da sua mãe é amor. O não do seu pastor é amor. O não de Deus é amor. E depois disso, eles incendeiam o templo, eles derrubam o muro de Jerusalém. E ele continua dizendo que eles queimam todos os palácios. E palácios nós sabemos que é o lugar de habitação de reis, de autoridade. E nós estamos numa geração, querido, que, desculpa, nós não respeita a autoridade. Eu vou dizer uma coisa aqui. Ainda existem profetas de Deus. Existem homens tementes, fiéis, comprometidos com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O inimigo, ele vem trabalhando nos corações, ele vem trabalhando nas mentes. Não, mas quem é seu pastor? Não, Deus é meu pastor. Querido, eu vou falar uma coisa para você. Deus colocou um pastor na sua vida. Deus colocou uma pessoa que tem um chamado, um desempenho. Não sei se você talvez nem é desse ministério, não é daqui, não importa. Nós estamos aqui como igreja hoje, não como placa, amém? Como igreja. Deus colocou autoridades na sua vida. Por mais que você não esteja ali lado a lado 24 horas, você deve zelar por eles. Porque nós temos visto, infelizmente, chorado por isso, um tempo onde reis, autoridades, têm caído. Você já orou por algum deles? Você já orou por alguma autoridade eclesiástica? Já intercedeu pelo seu lar, pela sua família? Para que seus olhos, seus ouvidos continuem guardados, continuem selados e continuem trazendo à igreja o que ecoa no coração de Deus? Quando Nabucodonosor entra e eles queimam todos os palácios, eles queimam a referência de autoridade. Sabe por que o seu filho não te respeita? Não é porque o seu filho é mau. Preste atenção nisso. Não é porque o seu filho é mau. É porque existe uma potestade. Existe algo que trabalha
para que autoridades não sejam mais respeitadas. Existe a mídia que potencializa isso, existem as faculdades, as escolas que potencializam isso, existem amizades que potencializam isso, e você vai ver uma geração que não honra mais, não só pastor, mas não honra pai, não honra mãe, não honra autoridade. Querido, você quer ser abençoado? Quem quer ser abençoado aqui? Reconheça a autoridade que Deus instituiu na sua vida. Seja você filho, seja você ovelha, seja você quem for, porque o princípio da autoridade Deus não negocia. Nabucodonosor, depois que ele queima os palácios, o exército vem, e no versículo 19, no finzinho, diz que ele destrói os utensílios de valor que havia neles. Preste atenção, eles queimaram o templo, eles destruíram os muros, eles incendeiam os palácios. Em quarto lugar, eles vêm e roubam utensílios. E Deus começou a ministrar no meu coração. Quantos estão... Você está entendendo, mano? Amém? Amém? Então preste atenção aqui. E Deus começou a ministrar no meu coração que utensílios são memórias. Eu vejo muita gente assim, olha, minha vida está tudo ruim. Ai, está tudo ruim na minha vida, nada certo. Meu casamento está ruim, eu sou um pai ruim, eu sou uma mãe ruim, está tudo ruim, minhas finanças estão ruins, está tudo ruim na minha vida, tudo ruim. Mas você não tem um dia que você lembre que foi bom da sua vida? Eu vejo pessoas falando assim, eu vou me divorciar, porque meu casamento está ruim. Mas veja, você não tem um dia que você lembre que você foi feliz nesse casamento aí, que hoje você acha que está ruim? Não, você fala que tudo está ruim, mas houve um dia que eu tenho certeza que você tem uma memória, que você tem uma lembrança que um dia foi bom. Ou o dia que você disse sim, ou o dia que você ganhou flores, ou o dia que você ganhou bombom, ou o dia que você ganhou um beijo, ou um dia de um sorriso. Mas sabe o que acontece? O inimigo, ele vem e ele rouba as nossas boas memórias. Sabe por que ele não quer que você lembre dos tempos bons? Sabe por quê? Porque os dias bons vão dar força para você lutar nos dias maus. Querido, não é fácil estar casado, não. Não é, não. Porque são duas pessoas totalmente diferentes, habitando na mesma casa, lutando um pelo outro, mentoreando filhos, mentoreando pessoas. Tem dias que você vai precisar das suas memórias. E sabe o que o diabo tem feito? Roubado de você. Eu quero fazer um desafio aqui. Feche seus olhos. Eu sei que tem pessoas aqui que estão com seus relacionamentos praticamente a zero. Ou talvez uma amizade, ou talvez eu não sei. Algo que você vê destruído. E você fala assim, tudo foi ruim. Tudo foi, nada valeu a pena. Eu quero que você agora, em nome de Jesus, puxe uma boa memória na sua mente sobre essa situação. Eu quero que você lembre de um sorriso de um marido seu. Eu quero que você lembre de um presente, de uma carta. Eu quero que o Espírito Santo ministre uma boa memória. Porque eu sei que isso vai dar força para você prosseguir. Olhe para mim agora. Não permita que as boas lembranças sejam roubadas da sua vida. Todos nós temos dias maus. Quando Paulo fala assim, olha, estáis firmes e preparados para os dias maus, quer dizer que o dia mau ia vir para todo mundo. O dia mau vem, querido. Uma hora, outra hora, o dia mau vem, ele chega, mas nós devemos estar preparados para esses dias. E Deus começava a ministrar. Na minha vida, Renata, as pessoas não têm memória. São tantas coisas boas que elas viveram na minha presença. E de repente, não tem memória. Nada valeu a pena. Eu não sei mais se eu vou para a igreja. Eu não sei se é essa a igreja. Querido, nada valeu a pena. E a época que um fogo queimava dentro de você. E a época que você chegava em casa e você não via a hora de pegar a palavra. E a época que Deus falava ao seu ouvido, e a época que Deus falava em sonho, e a época que Deus levantava uma pessoa, parava você na rua e falava assim, olha, Deus mandou te dizer, e essa época? Não podemos ser tão oscilantes assim, querido. Nós temos boas memórias. Pastor, mas eu estou vivendo um momento muito difícil. Eu estou vivendo um momento, muito difícil. O meu coração está muito fechado, o meu coração está muito ferido. Você tem boas memórias, eu sei disso.
E o diabo quer arrancar isso de você, porque vai ser mais fácil você descer o poço logo. Vai ser mais fácil você sumir dos caminhos do Senhor logo. Você não vai sumir, querido. Se depender dessa noite, você vai permanecer até o último dia da sua vida nos caminhos do Senhor Jesus. E eu estava sentada naquele sofá. E eu lendo, e Deus falando tudo isso. E de repente chegamos no versículo 20 e fala: e Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam à espada para serem escravos. Daí aqui o negócio pegou. Porque até então ele tinha queimado o templo, queimado o palácio, roubado o utensílio, destruído o muro, matado todo mundo. E de repente a palavra diz que quem sobrou está aqui. Ele leva para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada, ou seja, os sobreviventes. Porque sobreviver a essa chacina já foi difícil. E quando eu cheguei nessa parte, eu falei: Deus, mas então, o que o Senhor tem a ministrar para mim sobre isso? Remanescentes que foram levados para o exílio e agora são escravos. Ele falou: essa é a minha igreja, Renata. Essa é a minha igreja. Nabucodonosor entrou. O inimigo está solto, destruindo lares, destruindo casamentos, destruindo gerações, destruindo princípios, queimando referências, destronando autoridades. E cadê a minha igreja? Ela está cativa, mas viva. Adiantou? Adianta a gente ficar vivo, mas cativo? Vivo, porém escravos? Não. Deus não nos chamou para isso. Então eu quero que você imagine essa situação toda acontecendo. E eu sentada naquele sofá, eu falei: Deus, e agora? E agora? E nós lemos aqui o texto onde falou que Deus convoca Ciro, e Ciro não era um cristão, no meio do povo de Deus, e Deus teve que levantar uma pessoa que não era do povo. Que eles têm que entender que já foi a época de Moisés, já foi a época de Ezequiel, já foi a época de Daniel, já foi a época de Isaías, já foi a época de Obadias, de Osés, agora é a sua época. É a sua época, querido. Nós somos plantados nessa geração como profetas. Profetas cativos? Profetas escravos? Reféns de um ataque? Deus levanta Ciro. Ciro emite uma proclamação e fala assim: é o seguinte, eu vou reconstruir. O que ele vai reconstruir? Diz para mim. O que ele vai fazer? Ciro diz aí. Ele emite uma proclamação: assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia. O Senhor dos céus deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um. Ele podia ter reconstruído o palácio, não podia? Ele podia ter arrumado o muro já, não podia? Ele podia ter falado: não, eu vou atrás dos utensílios. O que é isso? Entra aqui e rouba tudo. Ele falou: eu vou construir o templo. E Deus falou assim: é isso. Eu estou convocando os Círios, porque eu preciso que as referências, os lugares onde eu habito, sejam reconstruídos. Nós somos essa geração. Nós somos a geração da reconstrução. Nós somos a geração que foi convocada para reconstruir muros caídos, palácios queimando, templos incendiados. Mas nós somos convocados a isso. Quantos estão entendendo, querido? Amém. Então, eu fechei a Bíblia e falei: Deus, ok. O que foi essa voz? Agora eu preciso que o Senhor me diga. Ele falou: então, Renata, assim, como eu estou falando com você. Tanto que nesse dia, quando o Felipe voltou do culto, eu estava tão branca, que eu falei: senta na mesa, pelo amor de Deus, eu preciso falar com você. E tudo isso eu estava conversando com ele e com o pastor Antônio Carlos. E Deus falou assim: essa voz que você ouviu, agora preste atenção aqui, em nome de Jesus, preste atenção aqui, que eu tenho uma responsabilidade nisso. Essa voz que você ouviu é o que pessoas vão ouvir. Presta atenção aqui. Renata, potestades foram liberadas para falar na mente,
potestades estão liberadas oficialmente para liberar morte sobre as pessoas. Isso que você ouviu é o que pessoas vão ouvir. É o que lideranças vão ouvir. Eu lembro muito bem dessa frase, liderança. É o que esposas de pastores vão ouvir. É o que pessoas vão ouvir. E acessou ali. E eu fiquei ali, eu fiquei intercedendo, eu fiquei chorando. E eu me lembro, quando o Felipe chegou, eu conversei, eu me lembro que uma semana e pouco depois, houve o primeiro caso de um suicídio de uma pastora no interior de São Paulo, não sei quantos vão lembrar. Depois de alguns meses, houve o suicídio de uma outra pastora, também no estado de São Paulo. Depois de uns meses, foi um pastor americano, depois de outro tempo, foi outro pastor, mas fora pessoas eclesiásticas aqui, nós temos visto tudo o que tem acontecido. Eu estava conversando com o Biel esses dias, ele é estudante de fisioterapia e estava fazendo ali o estágio na Santa Casa de Santos, e falou que chegou um menino de 25 anos em queimadura de 3º grau, foi isso? Todo queimado, 3º grau. E aí os médicos correram e perguntaram, o que aconteceu com você? Ele disse assim, não sei, eu acordei e ouvi uma voz dizendo assim, joga um álcool e taca fogo. Não estou falando de médico cristão, de menino cristão. Estou falando que uma pessoa falou assim, eu ouvi uma voz dizendo assim, joga água e taca fogo. Eu estava compartilhando isso em Santos. E uma irmã veio me procurar depois, uma irmã, e falou assim, pastora, se você não tivesse liberado isso, eu jamais ia entender o que eu estou passando. Eu falei, o que foi, irmã? Ela falou assim, eu levantei de manhã e ouvi claramente uma voz dizendo assim para mim, você não vale nada, sai da sua casa. E ela falou que ela saiu de casa 9 horas da manhã, e ela andou, e voltou 11 horas da noite. Quando chegou em casa, pegou o celular, não tinha nenhuma ligação. E essa voz falou assim para ela, está vendo como você não é importante? Você tem que se matar. E ela chorava compulsivamente contando isso para mim. Vou perguntar uma coisa para os irmãos, quando alguém chega para mim e fala assim que ouviu algo, uma voz, isso faz sentido para mim, irmão? Sim ou não? Sim. Deus conhece meu coração e sabe o temor que eu tenho de compartilhar isso com a igreja, mas eu preciso. Porque os casos de pessoas, não estou falando lá de fora, não. Eu estou falando que você talvez possa estar aqui dentro hoje e depois disso você está falando assim, eu estou começando a entender alguma coisa. Eu quero que você entenda que existe uma guerra declarada sim. Nós estamos em um tempo de uma urgência muito grande. Nós estamos numa batalha intensiva. E existe mesmo algo que precisa destruir você e a sua família. Sabe por quê? Quando Moisés está para nascer, você vê que Faraó se levanta e manda matar uma geração. Quando Jesus está para nascer, você vê que Herodes se levanta e manda matar uma geração. Querido, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sinto que algo está para romper na nossa nação. Algo está para romper por esses dias, por esses anos, eu não sei, mas eu tenho essa convicção. Porque após todo o tempo de guerra na palavra, onde o povo orou, o povo se arrependeu, houve um grande avivamento. Tudo que está acontecendo na nossa nação, se a gente fosse falar apenas da política, meu Deus, cadeias estão se rompendo no mundo espiritual. Então, se hoje você está aqui, você está pensando com você, ou se você chegar para mim e você falar assim, eu tenho esses pensamentos, mas eu não sei porquê, isso faz todo sentido. E eu quero dizer para você que você não precisa se envergonhar de ter esse pensamento. Eu estava conversando com uma criança, e essa criança falando para mim assim, essa criança, conversando com ela, e ela com vontade de se matar, nós entramos dentro das escolas em setembro, do ano passado iniciou o projeto, depois de 9 meses que finalizamos a agenda, cumprimos a agenda, as escolas ligando, as escolas chamando, querido, isso não é normal, querida, a escola falando, eu reconheço que vocês têm resposta, nós precisamos de vocês aqui, nós precisamos, só quem estava dentro das escolas consegue entender o que eu estou dizendo, sim ou não? Sim, querido. Você abraçar crianças desesperadas, com o pulso cortado, querido. 2 horas da tarde, que falou que já tinha tentado se matar 2 horas da tarde, querido. Sabe o que eu vejo? Existe alguém que quer dizimar os nossos profetas, eles querem dizimar essa geração. Porque
Essa geração é muito poderosa. Adolescentes, jovens, eu quero dizer para vocês que vocês carregam algo muito poderoso. Assim que o luto me